Olha, estamos de novo aqui, rodando com o nosso querido personalizado, já falei, né? O pessoal fica me perguntando, nossa, mas você não roda mais com 500 EF? Não, porque tem o meu plano trimestral, que diz que a cada 3 meses eu vou com um carro. Então, são os 3 meses que nós temos ainda do personalizado. Enquanto isso, o 500EF vai ficando guardadinho lá, aguardando a vez dele, porque aí quando chegar depois vai ficar os 3 meses de 500EF e esse que vai ficar guardadinho ali. E assim vai. Mas hoje, feriado em São Paulo, ai, meu filho, apressado no feriado, deve ser, para pagar a conta deve ser, né? Enfim, hoje feriado em São Paulo, consciência negra, na verdade pouco importa o feriado, né? O importante é que é feriado. Então, dia 20, mas tá um clima meio friozinho, né? Em pleno metade de novembro e tal. Estamos com 15 graus de temperatura aqui em São Paulo. Por sorte temos o aquecimento eletrônico do Monza personalizado que nos faz ficar de shorts aqui. Mentira! Inclusive tem um negócio interessante, a gente no passado teve um pequeno vazamento dentro do carro. Existe o ar quente dos carros, é feito, não sei se todo mundo sabe, por meio de um radiador. Exatamente. O mesmo líquido de refrigeração que percorre o bloco do motor, que vai por aquelas mangueiras até o radiador e volta, movido pela querida bomba d'água, é o mesmo líquido que circula num mini radiador que fica aqui na parte interna do veículo. Então quando você olha ali dentro do cofre do motor, você vê uma entrada, tem um desvio com uma mangueira especial ali, uma mangueira mais fina, né? Então ali passa tem um desvio, ele entra para esse radiador, depois sai pelo radiador. E para que isso? Você tem aqui uma portinhola que é comandada por essa alavanca aqui no painel. No momento em que você libera essa portinhola colocando no sinal no vermelho aqui, que é o de temperatura elevada, você abre aquela portinhola. E aí você ligando o ventilador, você faz o vento descer. Então, resultado, o ar quente passando por aquilo, ou vem para a parte de cima, ou para a parte central, ou para a parte de baixo. São as 3 opções que você pode ter dentro do sistema de ventilação forçada do Monza, que não tem ar-condicionado como esse aqui. O do ar-condicionado é diferente, porque toda a parte do maquinário, ventilador, porque aí junta com compressor, é outro esquema, e aí ele fica ali fora do carro, grudado na parede porta-fogo, lá no cofre do motor. Por isso que inclusive a refrigeração forçada no Monza, que tem o ar-condicionado, ela é muito mais silenciosa do que como esse modelo aqui, porque aqui o ventilador fica aqui em cima, praticamente para cada parede porta-fogo. O acesso é no mesmo local onde você mexe no motor do limpador de para-brisas. De para-brisas é ótimo, de para-brisa e tal. Enfim, e aí em algum momento da vida do carro, alguns anos atrás, eu não lembro quando foi isso, eu comecei a verificar um líquido dentro do carro, mas em dias que não tinham chuva. Eu falei, opa, estranho, e pingando em cima do tapete, especialmente do tapete do passageiro. E aí levei lá no Paulo e falei, cara, o que é isso aqui? Ele falou, isso aí tem o radiador, deve ter dado problema. E aí o radiador tá aí ainda, precisaria reparar, mas assim, nesse tempo inteiro de vida com o carro, em 20 anos, eu não me recordo de um único dia que eu tenha ligado o ar quente desse carro. Na verdade, isso é muito comum em regiões mais frias, né? O cara tá parado, é de sacanagem ou... Eu não sei, tá tudo parado, buzina. Agora ele acordou, tava dormindo mesmo. Taxista, pra variar. Enfim, e aí o que acontece? Deixa eu virar aqui, estamos indo aqui pra variar na região da Paulista. Dia de feriado é bom andar pela Paulista, você vai e volta antes que fechem. Bom, enfim, resumindo aí o drama todo. Aqui em São Paulo você não usa aquecimento para absolutamente nada, é muito raro você usar. E também eles não são tão eficientes como nos carros novos, né? Os carros novos você liga aquela ventoinha, desembaça o vidro na hora, tal, eles são mais fracos, eu acho. Eu não sei sei lá. Então a gente nunca usou, não era costume usar esse tipo de coisa. Talvez numa região mais fria, no sul do Brasil, tal, você use bastante isso, mas aqui, esquece. E resultado da história, ele falou assim, cara, você quer reparar? Ou então a gente faz um atalho ali na frente, emenda uma mangueira na outra e a água ou o líquido deixa de passar, que foi o que a gente acabou fazendo. Então um dia
se der saco, tempo e sei lá o que, a gente manda recuperar isso aqui, mas aí tem que desmontar o negócio, mandar soldar ou sei lá, talvez trocar o radiador, enfim, pela quantidade de vezes que a gente usa o carro, eu tô achando que é pouco provável eu mexer nisso um dia. E ficou um desvio ali inútil, né? Um desvio de uma mangueira que ele entra numa outra mangueira e circula por lá mesmo. Então não tem muito o que fazer. Mas enfim, não é esse o motivo. Então frio de 15 graus e tudo, e chegou pelo correio, está aqui no nosso querida caixinha do Mercado Livre, chegou o nosso querido soquete 12 volts, que eu liguei fiz uma ligação independente. O que eu fiz semana passada nesse carro? Para conseguir recuperar esta funcionalidade, que é colocar dentro do acendedor de cigarros, também chamado hoje de chamada 12 volts, né? Chamada não, tomada 12 volts. Então eu recuperei, eu consegui no Mercado Livre um soquete novo para Monza, com a luzinha em cima, tudo bonitinho. Infelizmente eu não filmei a instalação, esqueci. Então eu troquei, o que estava aqui foi aquele que um ano atrás, sei lá eu quando, numa viagem para Curitiba, ele entrou em curto. Então o negativo com o positivo, talvez porque estava muito velho, estava laceado, enfim, o metal encostou e automaticamente na mesma hora queimou o fusível do painel. E como eu já disse, na instalação elétrica do Monza, o mesmíssimo fusível que cuida da instrumentação do painel é o que cuida do acendedor de cigarros ou da tomada 12 volts. Então na estrada, quando isso aconteceu, eu tive que parar o carro porque eu fiquei sem contagiro, fiquei sem nada. O único instrumento que passou a funcionar era o velocímetro, porque ele é mecânico, por meio de um cabo, não tem nada a ver com parte elétrica. Enfim, então eu fiquei com medo, desativei aquilo lá, mas eu tinha comprado o outro, estava guardado lá há bastante tempo, novinho, e ele é bem acabadinho, ó. Aqui dá para mostrar só a parte de cima, ó. Obviamente que eu nem usei a resistência, ela tá limpa, porque aqui ninguém fuma, né? Então não se usa. Mas é muito bem feitinho, eu não lembro quanto que eu paguei naquele momento. E aí agora eu falei, pô, vamos fazer um teste para ver se realmente era o carregador de celular que gerou puxou mais do que devia e queimou o fusível e tal, mas não é, tá? Então eu troquei a tomadinha, refiz a ligação, ficou legal. Então ele agora entra, inclusive o carregador entra muito mais justo, como num carro moderno, né? Então gostei. Tem o acabamento verdinho do lado, tal. A única coisa que eu mudei aqui é que eu inverti. Então quando eu desligo a lanterna, ele acende a luzinha verde. É um sinal de que tem corrente lá, eu quis fazer isso. E quando eu ligo a lanterna ou o farol, ele continua ativada a corrente lá dentro, mas a parte externa, que é uma outra ligação da lampadinha e tal, ela muda. Então, a única coisa que eu troquei. Mas, além disso, tem um problema, né? Teria que mudar a instalação para funcionar a parte elétrica do carregador sem a chave de ignição ligada. Que isso aqui os carros novos já tem, você tem um outro estágio no momento da chave comutadora, quando você liga o carro, que é um que é só a parte elétrica. Então você desliga o motor, mas a parte elétrica continua, a parte elétrica sem acionar a bobina, né? Continua funcionando. E nos carros antigos isso não tem, a parte elétrica já é para dar a partida. E você não vai ficar com ela ligada o tempo inteiro, você aquece bobina, então faz todo um outro negócio que não é legal. Então o que eu fiz? Eu fiz uma ligação por fora, independente, bem caseira, com o interruptor que está aí direto da bateria. Então nos dias que você está parado, quer carregar um celular, não quer ligar a parte elétrica do carro, nada disso, você consegue usar. E foi o que eu acabei fazendo. Então agora eu comprei, eu achei no Mercado Livre, achei bem legal. Ele é usado para moto e para barco, porque ele é meio à prova d'água. Tem uma tampa que veda a entrada de água. Em vez de ter um outro acendedor de cigarro, para colocar um outro adaptador, eu já comprei um que já é USB. Então ele já é um soquete USB, ele já tem duas portas USB. E o que eu achei mais legal, no meio ele tem um voltímetro. Isso mesmo, depois eu mostro com detalhe na câmera do celular. Ele tem um voltímetro. Então você ligou na corrente, ele já está medindo quantos volts tem, com uma casa decimal, 12.1, 12 o que for, e mais duas entradas USB. Então essa ligação vai ficar independente. No momento que você ativa, você já fica sabendo quanto de tensão tem ali, que é a chamada voltagem, que no termo inclusive não existe, quantos volts é medido. Então, o que não significa tanta coisa, né? Porque a bateria normalmente é de 12 volts, quando ela está abaixo disso tem algum problema mais sério. Na verdade, deveria ter um amperímetro nesse negócio, né? Quantos amperes tem a bateria? É a melhor forma de você medir a carga que a bateria tem e se ela está ou não boa. Mas enfim, eu acabei comprando essa peça. E aí depois vamos instalar diretamente fiozinho positivo e negativo, isolar e tá pronto o negocinho. O ideal seria, né, para ficar uma coisa mais profissional,
furar aqui o console central, colocar ali, mas putz, eu vou furar o console que tem 20 anos? Não. Então deixa quieto, eu vou fazer uma ligação independente sem furar nada do que é original do carro. Se um dia eu quiser retirar e deixar esse carro 100% como saiu de fábrica, ele está ali sem precisar mexer em nada de painel. Então vai ficar dessa forma. É isso. E depois vamos ver o que vai sair hoje do querido porta-luva arqueológico do Monza, né? Vocês viram aí no episódio passado que saiu, que era o gravador da National Panasonic. Se você não viu, veja o episódio, tá muito bom, porque é um episódio que conta do National Panasonic, o primeiro gravador comprado pelo meu pai, cassete em 1971, no vídeo inclusive eu falei 1970, junho, eu surtei. Na verdade ele foi comprado conforme inclusive a garantia que eu exibi no próprio vídeo, depois é que eu fui ver, em dezembro de 71, aquele gravador. E aí tal, tem gravações minhas aos 3 anos, gravador, depois eu levei no colégio, aquilo ficou meu, etc, etc. E vamos ver hoje que peça estranha vai sair do nosso querido porta-luva. O porta-luva do Monza já disse que é a mesma coisa que acontece com o Harry Potter, né? São aquelas malas pequenas, mas no momento que você passa um objeto pela porta de entrada ou pela tampa daquele negócio, por algum milagre da GM, o objeto se encolhe. Então ele permite que dentro do porta-luva você coloque muitas coisas supostamente grandes ou que passem pela boca de entrada e que ficam pequenas lá dentro. Então você pode ter um porta-luva que inclusive às vezes desequilibra o carro, de tão pesado que ele fica, porque as coisas vão encolhendo, mas o peso continua. Então muitas vezes o porta-luva pode até quebrar o painel se você não usar com moderação. É isso. Então vamos ver. E estamos aqui na querida Paulista, uma cena rápida, acelerada, porque isso também enche o saco. E vamos voltar para casa. Paulista agora já com a ciclovia, que são esses cones aqui que estão passando aqui ao meu lado, implantada em dias de feriado. Spaces swallow me like a bad dream. Faded faces in a magazine. Bright lights, white coats, big beds, waiting rooms, holding your hand. Too late, too soon. Nossa caixinha. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver o que tem dentro, como é que o cara embalou o nosso voltímetro com USB. O cara embala direitinho, ó. Aparentemente tá bem. Olha aí que legalzinho, ó. USB. Vou tirar isso aqui, porque já que eu tenho uma mão só que segura o celular, e já começo a mostrar com detalhe. Olha que legal, é uma tomadinha, ele já vem com a rosca aqui, ó, para você colocar num possível painel, alguma coisa, a tampinha. Então você abre a tampinha e você tem aqui as duas tomadas USB. Engraçado. Eu acredito que nessa parte central, estranho isso, mas aparentemente nessa parte central você tem o voltímetro que acende quando ligado em 12 volts. Ou o cara me embalou errado. Vamos ver. E é legal que ele manda também os soquetes térmicos, ó. Então você pode ligar o fiozinho exatamente aqui, com um secadorzinho, alguma coisa, ele gruda depois e você coloca aqui nos polos, negativo e positivo. E detalhe, tá? Ele tem sim, tá? Aqui na parte, é que não, a câmera não vai conseguir provavelmente pegar, mas se você olha, ó, tá vendo agora? Um dígito ali no meio? Então ali é o que acende a tensão que vai mostrar. E ele é vermelho, eu vou mostrar isso depois no carro. Olha aí, já carregando o celular, o nosso querido voltímetro instalado com um cabo, com interruptor capenga de abajur, mas olha lá. Ele já te mostra a voltagem e tá carregando bonitinho. É isso aí.
Bom, em mais uma versão de arqueologia, a gente vai agora fuçar novamente no nosso querido porta-mala, que tem aquele feitiço que você já sabe, que ele encolhe os objetos, e lá cabe muita coisa. Vamos ver o que mais tem além daquele gravador que a gente já tirou. Então, vamos ver aqui. Opa! Coisa diferente, hein? O que é isso? Cara, tá explicado. Isso aqui é um quebra-cabeça da década de 80, da época do carro, chamado Elo Maluco da Estrela. Olha lá. Dá até pra colocar aqui, ó. Olha aí, ó. Elo Maluco da Estrela. O que a gente vai ter que fazer agora é resolver isso aqui. Talvez uns 5 minutos em câmera acelerada. Mas enfim. Esse quebra-cabeça aqui surgiu numa época da Estrela, onde a Estrela começou a ter a moda do tal do cubo mágico. E a Estrela também fez cubo mágico, não só a Estrela, a Troll, todos os fabricantes de brinquedos entraram na onda do cubo mágico. Só que mais adiante, eles colocaram também no mercado diversos outros quebra-cabeças, achando que isso ia dominar o mercado das crianças, o que não aconteceu. O Elo Mágico foi uma tentativa da Estrela na época em fazer um quebra-cabeça, que eu vou depois mostrar como é que ele funciona. E o objetivo dele é você colocar as 4 correntes das mesmas cores perfeitamente alinhadas. Então, obviamente que o nível de dificuldade desse brinquedo ele é menor do que o cubo mágico, com as milhares de combinações. Por outro lado, o cubo mágico hoje em dia virou completamente sem graça, porque depois que você faz aquela série de movimentos que você tem disponíveis até na internet, qualquer um, mesmo sem saber o porquê, resolve o cubo mágico tranquilamente. Então, esse é um quebra-cabeça interessante, e depois eu vou tentar mostrar um outro quebra-cabeça que existiu, chamado Quibus, também, se não me engano, da Estrela, que tinha tinha milhões de combinações a mais do que o cubo mágico. Aquele, inclusive, nunca consegui solucionar. E ele não permite desmontar, não permite trapaça, então você tem que alinhar bolinhas. Mas isso é para um outro efeito arqueológico. Agora o nosso negócio é mostrar exatamente o nosso elo mágico sendo solucionado. Muito bem. O desafio agora é a gente resolver esse quebra-cabeça e depois colocar tudo isso em imagem acelerada. Então, enquanto isso, onde é que a gente está? A gente está aqui vendo, aquela tela ali no fundo é o Flight Radar do Google, e aí você enxerga todos os voos que estão acontecendo no mundo. Depois a gente aproxima com calma. O mais importante agora é a gente colocar essa situação aqui, ó. O nosso querido quebra-cabeça, aproveitando aqui o nosso querido piso de pedras. E vamos posicionar a câmera para fazer a resolução dessa brincadeira em velocidade acelerada.